O sítio do Bugio é caracterizado pela presença de vários núcleos com estruturas de um naufrágio, eventualmente finais do século XVI, princípios do século XVII, de uma nau da carreira da Índia que naufragou quando estava a voltar do Oriente. A descoberta do sítio como o naufrágio do Bugio é sempre um desafio muito grande para a arqueologia, porque agora temos de ter uma estratégia de monitorização do sítio e de mapeamento, o que é essencial. E o que nós fizemos nos 3 últimos dias do projeto Procast da campanha deste ano foi tentar retirar o máximo de informação possível utilizando metodologias de mapeamento de fotogrametria. A fotogrametria consiste numa cobertura sistemática com fotografias de grande superposição do objeto a registar. Depois, essa sobreposição permite, em processamento com softwares específicos, obter uma nuvem de pontos muito densa, para os quais nós temos coordenadas X, Y e Z, ou seja, sabemos muito bem qual é a sua localização do espaço. Esses pontos podem depois ser utilizados como base para a criação de malhas, às quais podemos aplicar texturas, o que nos permite vários outputs, permite-nos criar ortofotografias, que são vistas de topo planificadas do objeto, ou com vistas de frente, podemos escolher qual é que é a vista que queremos criar. Podemos criar modelos digitais de terreno, que nos permitem ver qual é que é o relevo, e que são úteis para a investigação e úteis para a monitorização do sítio arqueológico. Ou podemos criar modelos 3D, a partir dos quais podemos depois desenvolver animações, que são, nesse caso, úteis para a investigação, porque nos permitem obter medidas muito rigorosas e ter várias vistas do objeto que está a ser registado, mas também são extremamente úteis para estratégias de divulgação e valorização, porque podem ser depois colocadas em realidade virtual, em realidade aumentada, e permitem uma visualização aos não mergulhadores daquilo que nós encontramos debaixo d'água. Em termos de problemática, cada sítio é um sítio, não há uma estratégia única que funcione para um levantamento ou para um mapeamento fotogramétrico. No caso do sítio do Bugio, havia várias condicionantes ao trabalho. O período curto de tempo de mergulho, devido à localização do sítio que sofre a influência direta da ondulação e das correntes da maré, devido à pouca visibilidade também e devido ao grande contraste que existe entre a areia, que é muito clara, e os objetos. Tudo isso cria dificuldades na cobertura fotográfica e o sucesso do levantamento fotogramétrico está na qualidade das fotografias. Os modelos obtidos no Bugio 2 permitem-nos ver perfeitamente ao detalhe cada um dos núcleos com destroços. Nos sítios com bocas de fogo nós conseguimos fazer as medições ao pormenor de cada um dos elementos das bocas de fogo, conseguimos nos artefactos obter dados sobre a localização de cada objeto, inclusive de pequenos artefactos como os cauris, ou seja, há toda uma informação científica que antes era obtida apenas através de medições diretas que nós conseguimos fazer em gabinete, o que nos permite um trabalho mais rápido. Na zona com a estrutura do navio nós conseguimos ver perfeitamente as balizas, o fogo exterior e conseguimos ver as próprias concussões das pregaduras, que nos permitem perceber como é que o navio foi construído ou ter uma primeira aproximação à forma como o navio foi construído.